Dando sequência, então, eu falei que eu achava que tinha, né, o EP do Necrobiosis da Finlândia com o Intense Agonizing. E tinha mesmo, cara. Tá aqui, ó. Necrobiosis, do outro lado é o Intense Agonizing. Cara, eu confesso até que agora, olhando essa capa, eu fiquei na dúvida se esse Intense Agonizing é splatter. Porque se for, eu podia ter posto na lista, né? Eu realmente não lembro do som dessa banda, desse Intense Agonizing. Lembro só do Necrobiosis. Mas enfim, tá aqui o CDzinho, o 7-inch, é um vinil azul. Olha que legal. De época. E tem um encartezinho com... É daquela gravadora, cara, que tem o nome Manglos Malodorous Innards. Será que é isso? Acho que é isso. MME Records. Lançou umas coisas assim obscuras no começo dos anos 90 de splatter e death metal. Aí aqui ela faz aqui um anúncio dos lançamentos deles, né? Eu acho bem bacana esses IRCs, né? Da época. Tava lançando inclusive uma que nem é assim tão desconhecida, o Phlebotomized, aquele death, nem sei como classificar aquilo, né? Death meio sinfônico, né? Meio progressivo da Holanda. Até o material antigo deles eu acho bacana. E eu tava lançando também esse Soul Grind, que eu acho que é black metal isso já. E aí tem um encartezinho. Encartezinho das bandas. E é isso. Tá aqui então. Realmente eu tenho o EP. Opa, estava do outro lado, quase caiu. Do Necrobiosis desse lado com Intense Agonizing de outro. Então tá aqui, eu tenho mesmo, tá recuperado aqui o EP. Bom, vamos tocar aqui então, seguir o barco. A próxima banda que eu tenho aqui para apresentar eu acho que é a única banda americana dessa sessão. Eu vou apresentar muita banda americana numa sessão, em um outro vídeo. Mas nessa aqui é a única, né, desse Splatter Death Grind, que é uma banda com um nome muito legal. Zombified Preachers of Gore. Zombified Preachers of Gore. Uma banda que ficou aí muito tempo com um material bem obscuro, mas agora finalmente saiu, acho que foi ano passado, saiu um CD coletânea deles com todo o material. E qual é esse material do Zombified Preachers of Gore dos Estados Unidos? São 3 demos. Orgy of Blood, de 89, God's Vomit, de 90 e uma demo de 1991. Esse materialzinho aqui, essa compilação, tem essas 3 demos e tem ainda um rehearsal, que não foi um unreleased, né? Rehearsal da época de 1990, que só está sendo disponibilizada agora. Uma compilaçãozinha bem bacana do Zombified Preachers of Gore. Além dessa compilaçãozinha, o único material que eu tenho original dele, bom, eles lançaram as 3 demos, né? Eu tenho uma dessas demos, que é a demo que foi lançada pela infame Wild Rags. Essa aqui. É auto-intitulada, mas é a demo deles de 91. É a última demo deles do Zombified Preachers of Gore. Aqui, a edição da Wild Rags. Tá aí os caras, ó. Os caras do Zombified Preachers of Gore. Umas caras bem tranquila, né? Os bichos bem tranquilos. Nada de camisa de metal, nem cabelo comprido os caras têm. Tá aqui, Wild Rags. E, cara, é um som bem brutal esse aqui do Zombified Preachers of Gore. Fazem jus a esse nome deles.
assim, eu diria que basicamente é um death metal com elementos splatter, né? Um death grind com elementos splatter. Claro, é por isso que está aqui nessa lista, né? As duas primeiras demos, Orgy of Blood e God's Vomit, eu diria que tem um som um pouco mais oitentista. E essa demo de 91 é que é o material mais relevante dele, justamente essa que foi lançada pela Wild Rags. Tem um som assim de guitarra, cara, assim afundado em reverb, que toma conta de tudo, sabe? Fica uma certa zoeira, assim, um som bem interessante, bem brutal, com uma pegada grind, né? Bem interessante o som do Zombified Preachers of Gore. Eu me lembro que da primeira vez que eu vi essa banda, já tem assim décadas, quando eu soube da existência dessa banda, que aí eu fui correr atrás das demos. O que mais eu achei legal, assim, eu falei, uma banda que se chama Zombified Preachers of Gore só pode fazer um som legal, eu tenho que ter a demo desses caras. Aí eu consegui uma da Wild Rags e o som realmente é legal. Um death grind bem esmagador, assim, com elementos de splatter. Bom, então essa foi a única banda americana aqui que vai ser apresentada nessa sessão. Agora eu vou apresentar um negócio. Uma banda peruana, Essa banda peruana, ela hoje é razoavelmente conhecida, tocando um estilo totalmente diferente de splatter. Eu estou falando do Anal Vomit do Peru. Hoje em dia essa banda toca um death black metal, assim, com alguma inspiração de Sarcófago, um death black metal assim, de inspiração sul-americana. Mas quando eles começaram, não era nada disso o som deles. O som deles era um death grind splatter, e daí é que vem o nome deles, Anal Vomit. Eles gravaram 2 demos que tem essa sonoridade splatter, e aí mudaram para essa sonoridade que eles ficaram mais conhecidas hoje. Aí lançaram Fools e tudo, né? Até uma banda razoavelmente manjada do pessoal que acompanha o cenário death black metal sul-americano. Mas o Anal Vomit começou então como uma banda de splatter, de death grind splatter, né? Um som totalmente diferente. E eles gravaram 2 demos, que são as 2 primeiras demos do Anal Vomit. Uma que chama Pregnancy Rotten Masturbator, de 93, e a outra chama Welcome to the Slow Putrefaction, de 95. Essas 2 demos foram compiladas neste CD aqui, pela Espíritos Imundos, que é lá uma gravadora que lança coisa bem underground lá no Peru, e principalmente de coisas da cena, resgatando demos e coisas assim, de bandas antigas da cena. Esse lançamentozinho tem tudo que tem que ter, né? As fotos, falando um pouco sobre a banda, né? Não tem as letras, né? Vocês podiam ter colocado as letras. Mas tem aqui fotos da demo e tudo, né? Uma coleção de fotos da época, dos caras e tal. Bom, e o que tem para falar aqui, rapidamente, desse Anal Vomit? Olha, cara, realmente eles fizeram muito bem em mudar o som deles para death black metal, porque depois o som deles ficaram bem mais relevante. O que você tem ali naquela compilação, nessas 2 demos, cara, é um negócio assim, no limite de você conseguir ouvir. Assim, falar que é mal gravado, às vezes dá uma certa... é um pouco dúbio, né? Porque às vezes ser mal gravado ajuda em banda radical, né? Quem gosta de barulheira sabe disso, né? Às vezes se você falar mal gravado, pode dar essa de que assim é sujo, é pesado, que é o que se espera num som desse, né? Mas aqui é mal gravado num sentido negativo mesmo da palavra. As guitarras não têm muito peso, fica uma abelhinha a guitarra, sabe aquele som de abelhinha? E só uma bateria por cima, assim, realmente é um troço muito tosco, que até como noise não é bom. Então é mais uma curiosidade essas 2 demos do Anal Vomit, porque realmente quando eles mudaram para Death Black melhorou bastante o som deles. Aí a banda eu acho que é legal, tem discos legais como Death Black. Aí nessa fase do
dessa compilação, dessas duas demos de Death Splatter, é mais uma curiosidade histórica do que qualquer outra coisa. Mas fica aí o registro, né? A banda entra nos meus critérios, então eu estou apresentando aqui. Mas, assim, é uma coisa mais, assim, de bizarrice, de o aspecto histórico, né? E para colecionista, de pegar coisas obscuras daquela época, do que realmente ouvir e curtir. Pelo menos não foi o meu caso. Eu não curti esse negócio aí. Achei mais curioso e bizarro do que propriamente curtir. Bom, agora eu vou entrar nas bandas brasileiras de Splatter Death Grind. E tem coisa para mostrar. O Brasil tem muito o que dizer nesse estilo. Assim como a Finlândia tem muito o que dizer, o Brasil também tem muito o que dizer. A primeira banda que eu vou apresentar é uma das bandas mais famosas desse estilo. É uma banda mineira. Eu estou falando do... desculpa, banda mineira não. É uma banda carioca. É o The Endoparasites. Eu confundi mineiro porque eles lançaram um full lento pela Cogumelo, né, de Belo Horizonte. Mas é o The Endoparasites, do Rio de Janeiro. Essa aqui é um compilatório das demos do The Endoparasites. E o que o The Endoparasites tem de material relevante aqui para as nossas finalidades desse vídeo? Tem um rehearsal demo de 1989, tem uma demo de 91 auto-intitulada, chamada The Endoparasites, tem uma demo de 92 chamada Generalized Infection, e o full length deles, lançado pela Cogumelo em 93, que é o Iconoclasty of Flesh, que é esse aqui. O famoso Iconoclasty of Flesh, lançado pela Cogumelo Records em 93. Aqui uma foto dos caras. Vamos ver aqui o vinil. Infelizmente, o João da Cogumelo até hoje não lançou esse negócio em CD. Aqui o vinil, né, do Cogumelo. Até hoje não lançou esse negócio em CD. Eu não sei o que o João está esperando, né, acontecer. Talvez que o mundo acabe, né? Não sei o que ele está esperando. Que até hoje não lançou esse tão aguardado debut do The Endoparasites. Tem que ser relançado em CD isso, né, João? Por favor, cara, lance esse troço em CD. Tá fazendo falta isso. Tá aqui o encartezinho. Encarte simples, com as letras do outro lado. Né? É a única versão que você vai achar, é essa versão, porque isso não foi relançado em nenhum outro. Não houve também relançamento em vinil, não houve relançamento relançamento em CD, nem nada disso. Então, você tem que correr atrás do vinil, se você quiser ter o material físico, e hoje estão cobrando carinho aí de colecionadores esse negócio. Bom, aqui é o CD que tem a compilação com as demos, que foi lançado pela Erines e pela Voz da Morte do Quito, né, do Alex Anderson Carlos, lá do interior de São Paulo. Não sei se isso ainda está disponível, essa compilação aqui. Tá aqui o encarte. Um encarte simples, só com a foto dos caras. Aí tem um, tipo, né, abre e vira um posterzinho. E aqui eles dizem ao que eles vieram. Splatter Death Metal Ripping Your Stomach. E é exatamente isso. É um Splatter Death Metal. Eu diria que é um Splatter Death Grind, para ser mais exato. Bom, então aqui você tem as demos, e naquele vinil que eu mostrei é o debut deles. Esse é o material do The Endoparasites. Eles ainda têm uma promo tape de 95, e é uma das bandas icônicas do cenário splatter brasileiro antigo. Eles começaram com o nome de Incubator of Cadaveric Endoparasites, que é uma música do Carcass, né? Esse é o material relevante deles. A banda acabou, né? Como todo mundo sabe, né?
esse não só é o material relevante, como é o material que o The Endoparasites gravou. Eu poderia falar assim rapidamente do som deles. É exatamente isso. É um death grind com elementos splatter. Assim, a gente percebe que, como muitas bandas brasileiras da época, tinha o conceito do splatter. Você percebe nitidamente que o que os caras querem fazer é um splatter, mas que o entendimento deles do splatter passa por death metal, que é muito o que acontecia com essas bandas aqui no Brasil. Um fenômeno que eu reputo assim razoavelmente interessante isso, porque que essas bandas brasileiras, eu vou falar de outras aqui, que queriam fazer um som splatter, claramente elas querem fazer um som splatter, o conceito é splatter, mas assim, parece que a maneira como tinha de se perceber splatter no Brasil, naquela época pelo menos, em regra, era filtrado pelo death metal. Isso é uma coisa bem interessante, e no final eu vou assim avançar uma hipótese minha, por que eu acho que isso acontecia no Brasil. Pode ser furada, pode estar errada e tudo, mas é uma hipótese que eu tenho, né? Não sei, nunca investiguei mesmo a sério para saber se isso está correto ou não, mas uma coisa que me ocorreu enquanto eu pensava sobre esses elementos. Eu confesso que das bandas que eu vou apresentar aqui, o The Endoparasites não está entre as minhas favoritas. Eu, de uma maneira geral, eu sempre achei que no som do The Endoparasites faltava mais guitarra, sabe? Eu acho que falta mais peso na guitarra, falta uma guitarra mais poderosa, mais soco na cara. Eu sempre achei a guitarra no som do The Endoparasites um pouco mais escondido. Não sei se isso foi uma escolha mesmo deles, ou foi assim, o que a produção, né? Na época, assim, você gravava o que era possível, né, cara? Você não tinha assim muito como escolher muito som, né? Era o que a aparelhagem e o que você conseguia fazer na época, com gente que não entendia teu som, o produtor. Às vezes as próprias pessoas que mexiam com o som não sabiam também, né? Os próprios caras da banda, eles ouviam as bandas gringas e tudo, mas não sabiam muito bem como reproduzir aquele som. Isso aí acontecia, né? Então era muito tentativa e erro, né? Então eu não sei se foi uma escolha consciente deles, essa guitarra um pouco mais baixa, vamos dizer assim, na mixagem, ou enfim, mesmo no som ambiente, quando fazia gravação de demo com som ambiente, eu sempre achei que ficava um pouco mais baixa do que devia e menos sombria, sabe? Eu acho que tem outras bandas brasileiras da época que, para mim, conseguiram fazer um som mais, assim, esmagador do que o The Endoparasites. Mas eu tô longe de dizer que o som do The Endoparasites não é legal. Eu acho legal sim, só acho que tem coisa mais relevante na época do que o The Endoparasites. E agora eu vou falar, inclusive, do que eu acho que é mais relevante daquela época. Eu vou falar para mim, para mim é a melhor banda brasileira desse universo do splatter, aí considerando tudo, mesmo bandas assim mais de splatter mesmo, ou mais splatter death metal, ou mais splatter grindcore, ou mais splatter do jeito que você quiser, mas dentro desse guarda-chuva do splatter, para mim é a banda brasileira mais importante, a melhor banda, Rotting Flesh de São Paulo. Isso aqui é esmagador. Isso aqui é esmagador. Eu considero, inclusive, que do splatter mundial, isso aqui é uma das bandas mais, eu não vou dizer importantes, porque importante é uma palavra que, assim, implica você ter sido influente, né? Importante, a gente pensa em bandas influentes. E, assim, o Rotting Flesh sempre foi o Rotting Flesh sempre foi uma banda mais conhecida no Brasil, mas muito desconhecida lá fora, né? Então, assim, dizer que é a mais importante do splatter, eu acho que não está muito adequada, mas eu considero uma das melhores bandas desse enorme fenômeno que se chama de splatter no mundo. É essa banda aqui, Rotting Flesh. Realmente isso aqui é um orgulho do underground brasileiro, uma banda fenomenal, o Rotting Flesh. E o que o Rotting Flesh tem? Qual é o material relevante do Rotting Flesh? Bom, o Rotting Flesh tem uma demo de 91, chamada Horrific Atrocities, demo de 91. Depois, eles têm uma demo de um EP de 93, chamado
Infanticius Monstrosities. Depois eles têm disponível, que foi lançado muitos anos depois, mas é um rehearsal de 94, que foi lançado em 2018, num split com Morbid Death, uma banda lá de São Paulo também, e eles têm o clássico mini LP de 95, Submandible Lymphatic Muscles. Bom, inclusive esse Submandible Lymphatic Muscles, o famoso, né, e imortal mini LP deles de 95, a notícia que eu tenho é que isso vai ser relançado em vinil. Há uma promessa de relançamento disso em vinil pela Nuclear Abominations da Itália. Tá aí programado para ser lançado. O negócio é que assim, eu já ouço essa história há pelo menos 3 anos que isso está para ser lançado, e até hoje nada. Eu espero que realmente esse projeto vingue, mas tem aí a promessa desse clássico disco do Splatter ser lançado em versão vinil pela Nuclear Abominations da Itália. Bom, então eu vou mostrar o material que eu tenho deles, né? Já mostrei aqui o EPzinho. Vou mostrar aqui o encarte. Foi lançado em parceria pela Rothness Records e a Hellion, né? Lançado na época 93. Tá aqui, vamos mostrar o interior do, né? Um lançamento bem simplesinho, né? A capa é até assim molenga, né? Essa capa aqui, na verdade, é uma capa encarte, né? Abre e vira um encarte. Inclusive, né? Infelizmente, o guitarrista, né? É Rogério, não é? Que era o nome dele? Agora me deu um branco, cara. Eu acho que era Rogério o nome dele. Ou era Reginaldo. Bom, um guitarrista, ele faleceu, né? Tem alguns anos aí, eu fiquei sabendo disso. Infelizmente, ele faleceu. E eu vi que o cara tava até com projetos novos e tudo. Infelizmente, o cara teve aí uma doença fulminante, né? Morreu de câncer, parece. E faleceu. Uma perda, olha, uma perda pro underground brasileiro a morte desse cara. Bom, mas enfim, deixou aí os discos. Então eu mostrei ali o vinilzinho deles, o Infanticius Monstrosities de 93. Esse aqui é a versão da Loft Storm. Eu acho que isso é a First Press, né? Eu agora estou um pouquinho nas dúvidas, mas eu acho que essa é a First Press da Loft Storm, do clássico mini LP deles de 95. Né? Cara, isso é maravilhoso, bicho. Se você curte Splatter, cara, vai sem medo de ser feliz, porque isso aqui é uma das coisas mais fodas que já foi lançada no mundo, cara, em matéria de Splatter Death Grind. Puta que pariu. Como é foda esse material. Bom, esse aqui é o encarte do Rotten Flesh, do Submandible. Encarte bem simplesinho. Eu espero que se sair essa versão mesmo em vinil da Nuclear Abominations, os caras façam uma versão bem caprichada, porque isso aqui merece puta disco. Bom, além dessas 2 versões que eu tenho de época, eu tenho também esse split com o Morbid Death, que foi lançado em 2018 e é um rehearsal deles de 94. Tá aqui o CDzinho. O Morbid Death também é uma banda muito legal lá de São Paulo. E aqui, como não poderia deixar de ser, o indefectível CD Compilation com todo o material. Então você não precisa ir atrás daquele monte de coisa. Você compra isso aqui, tem tudo, com exceção, eu acho que não tem o split aqui com o Morbid Death. Se eu não estou enganado, não tem. O único material que não tem é aquele split. Mas o material de demo, do EP e do mini LP, tá tudo aqui. Nesse CDzinho lançado pela Nuclear Abominations da Itália. Vamos ver se agora eles lançam a versão em vinil, né?
que está prometida, mas até hoje nada. Tá aqui o CD compilação, então, do Rotten Flesh, do incrível Rotten Flesh, incrível. Isso aqui, cara, não é pachequismo meu, não é nacionalismo, até porque eu não sou nada nacionalista. Esse negócio de países, para mim, tem pouca... Só assim, como marcos culturais e tudo. Tá? Agora, país por país, essa coisa patriota, assim, eu acho um troço bem cafona e um negócio até meio, né? Pessoal de extrema direita que gosta desse negócio de nacionalismo e tudo. Eu acho isso acho um negócio que é bom a gente... Né? Espero que um dia a gente, na história da humanidade, a gente supere essa babaquice dessas coisas de países, né? Mas enfim, tá aí esse puta, então assim, né? Isso tudo para falar que eu não tenho nada para ficar defendendo coisa de Brasil aqui, não tem nenhuma pauta dessas de nacionalismo, nada disso, mas isso aqui, cara, sem pachequismo, é foda demais, foda demais. Uma das coisas mais fodas já gravadas, nesse imenso, né, movimento do splatter, seja lá em que subdivisão você vai colocar isso aqui, né, splatter death grind, como eu estou fazendo, ou sei lá, splatter death metal, grindcore, sei lá, o que você quiser, mas assim, falou de splatter, cara, tem que falar de Rotten Flesh, porque isso aqui é excepcional.